Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva. Também segue nós também no Instagram, tá? É muito bom, tenho certeza, e é muito bom. Vamos para a palavra de Deus? Nós estamos estudando o livro de Romanos, nós estamos no capítulo 1 e verso 9 diz assim: porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós. Paulo, ele estava querendo ir na igreja de Roma, mas é interessante que Paulo ali, ele está colocando ali para os romanos, os irmãos que estão em Roma, ele está dizendo que ele servia a Deus e mesmo servindo a Deus, ele tinha tempo também para que ele pudesse estar ali testemunhando como incessantemente faço menção de vós. Paulo, sob a gratidão dele, Paulo sabia que ele não poderia fazer nada sozinho. Ele tinha que ter pessoas para estar ali ajudando, e Paulo ali agradecendo por aqueles irmãos, mesmo diante das provações, diante das dificuldades, aqueles irmãos entendeu aquilo que Paulo colocou para eles fazer. Verso 10 diz assim: pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo aqui sempre colocou em primeiro lugar a vontade de Deus. A vontade de Deus, Paulo orava, mas a oração de Paulo não era uma oração de reivindicar, não da sua vontade, mas da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, vou ir aonde vocês estão. Se for da vontade de Deus. Não, mas espera aí. Porque tem hora que nós falamos assim, não, mas é da vontade de Deus. Não. Pode ser a minha vontade de ir no lugar e Deus não querer que eu vou naquele lugar. Mas por quê? Porque a Bíblia diz isso. Se você pegar em Atos 16, a partir do versículo 7 e 8, a Bíblia diz que 2 vezes Paulo queria ir para um lugar, a Bíblia diz que Deus impediu dele ir. Impediu. E ele foi, sabe para onde? Para Filipe. Né? Então, Deus tem os seus meios e a sua vontade absoluta. Oração não muda Deus. Oração nos faz ter direção de Deus. Verso 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, Paulo tinha algo espiritual para passar para aqueles irmãos. E Paulo está dizendo aqui, eu quero comunicar com vocês algo espiritual. Paulo, ele sempre levou aquilo a sério na vida dele, né? A vida de Paulo com Deus era algo muito sério. Ele comunicava algo sério, um dom espiritual, a fim de que sejais confortáveis. Verso 12. Isso é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim a vossa como a minha. Paulo, ele sabia que ele necessitava do consolo. E é interessante aqui, não significa como alguns acreditam que Paulo podia repartir ou vários dos 9 dons do Espírito, mas sim lhe falar de explicar mais exato a palavra de Deus, tá? Paulo, ele está falando ali sobre a palavra de Deus, para que ele explicasse com mais detalhe aquilo que Deus
estava querendo falar àquele povo. Verso 12: isto é para que eu seja consolado juntamente convosco pela fé mútua. O que eu aprendo aqui? Um reforço mútuo causado pelo seu ministério entre eles. Amor deles para com ele. Então, Paulo sabia que uma palavra na vida de uma pessoa, uma palavra consola você. Você imagina você olhando muitas pessoas te dando uma palavra ali de encorajamento, né? Algo tremendo. Paulo tinha ciência disso. Verso 13: porém, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, para ter entre vós também alguns frutos, como dentre os demais gentios. Uma frase aqui usada frequentemente por Paulo. Porém, até agora tenho sido impedido, algo que tem sido obstáculo. Ele sabia que o seu ensino a respeito da cruz lhe ajudaria a crescer na graça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.